Olá, paz do Senhor para todos. Com muita alegria estamos iniciando mais uma aula. Estamos nessa feita com a disciplina nova, uma disciplina agora, nosso curso também de missiologia. Nessa feita estamos com a disciplina de antropologia cultural e missões. Quero de antemão assim dar as boas-vindas a todos vocês, que Deus abençoe ricamente. É um prazer poder estar compartilhando um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus. E esse assunto ele é muito interessante porque vai trabalhar justamente sobre a questão cultural, a relação da cultura com a tarefa missionária, sobretudo a tarefa missionária transcultural. Nós estudamos aqui que a missão transcultural é aquela missão que nós transmitimos a palavra de Deus em uma outra cultura. E é um grande desafio da nossa igreja no século 21, desafio este que foi já estabelecido desde os tempos mais remotos, onde Deus sempre quis alcançar pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Nós vimos isso lá na primeira disciplina que tratamos, que desde o Antigo Testamento Deus manifesta o seu desejo de expandir o seu conhecimento em todo o mundo, ok? Então nós iremos estudar um pouco sobre essa disciplina e certamente vai chamar a nossa atenção, né? Temos aqui na nossa capa, na introdução já da nossa disciplina aí, rostos aí de vários povos, né? Que demonstram aspectos culturais os mais diversos possíveis, ok? Então que Deus nos abençoe nessa nova disciplina e que possamos estar aqui adquirindo mais e mais conhecimento da palavra de Deus, ok? Qualquer dificuldade, estamos à disposição. Vamos adiante. Bem, a nossa disciplina, voltando aqui, é Antropologia Cultural e Missões. Então precisamos entender logo alguns termos, né? Por exemplo, o que significaria antropologia, né? O que significa esse termo antropologia? Talvez alguns já conhecem esse termo, mas queremos tratar do termo de uma maneira geral e voltado para a questão bíblica também, né? Certamente é um termo que não é muito divulgado, por exemplo, nos cultos, mas eu acredito que de uma maneira geral os amados irmãos e irmãs já tiveram uma certa familiaridade, ok? Então vamos lá, tem aí o termo antropologia. O termo ele é composto de duas palavras gregas, está aí na tela. Antropo, que quer dizer homem, no grego, e logia, ou logia, que significa tratado ou estudo. Então, antropologia é o estudo ou tratado sobre o ser humano. Numa linguagem bem simples, é o estudo do homem como um todo, do ser humano, né? De uma maneira geral, homem, mulher. Então, a antropologia, ela busca o conhecimento, estudar, buscar informações e trazer informações sobre quem é o ser humano, quem é o homem. Esse é o estudo da antropologia. Interessante que na Bíblia, né? A Bíblia também fala sobre a antropologia, ou seja, a Bíblia traz informações sobre quem é o homem. Inclusive, a Bíblia fala sobre a origem do homem quando vai tratar sobre Adão e Eva. Existe dentro da chamada teologia sistemática, né, o estudo sistemático dos principais temas da Bíblia, existe justamente esse aspecto da teologia sistemática que é a antropologia, que é o que a Bíblia vai falar sobre o homem, a criação do homem, a constituição do homem e etc. Então, de um modo geral, a antropologia é o estudo do homem. Tem um antropólogo, interessante aqui o termo que ele vai colocar, o Kroeber, né? Ele vai definir a antropologia como a ciência dos grupos humanos, seu comportamento e suas produções. Veja como ele abrange mais aqui, ele amplia mais essa ideia de o que seria a antropologia. Ele vai dizer que a antropologia ela é uma ciência, obviamente ela trabalha no campo da pesquisa,
e a antropologia pesquisa sobre os grupos humanos de um modo geral. E pesquisando sobre os grupos humanos, ela vai pesquisar sobre o comportamento do ser humano, né? Interessante que uma das coisas que a psicologia principalmente vê no homem é justamente o comportamento humano, né? Então, dentro da antropologia, se estuda o ser humano de um modo geral, o seu comportamento, como o ser humano se comporta nas mais diversas esferas ou condições da existência, e aquilo que o homem produz, a produção, ou seja, aquilo que o homem realiza, o que o homem faz, né? Então, a antropologia está ligado a esses termos aí. Não é basicamente apenas o estudo do homem, claro, mas é estudar os grupos humanos de um modo geral, seu comportamento e aquilo que o ser humano produz. Vamos mais adiante. Mais dois conceitos aqui interessantes. A antropologia é o estudo do ser humano, já falei sobre isso, ou mais especificamente a ciência dos grupos humanos. São apenas termos diferentes. Outro é a ciência dos grupos humanos, seu comportamento e suas produções. Acabei falando sobre isso agora há pouco, sem nenhum problema. Ok? Vamos lá. A antropologia, ou seja, esse estudo do ser humano, ela está dividida basicamente de duas formas, a chamada antropologia física e a antropologia cultural. A antropologia, ela estuda sobre o ser humano o aspecto físico, basicamente, e também o aspecto cultural, ok? Na antropologia física, quando se vai estudar o homem sob uma perspectiva física, a antropologia física estuda aquilo que se chama dos primatas, ou seja, os primeiros seres humanos. Ela estuda a genética, aquilo que se chama também de evolução do ser humano, né? É claro que nós não cremos na teoria da evolução, nós somos criacionistas, cremos que Deus criou o homem do pó da terra, o homem é produto das mãos de Deus, mas a antropologia estuda de um modo geral como o homem vem evoluído, não necessariamente, unicamente essa questão da teoria da evolução, mas como esse homem vem evoluindo ou não ao longo do tempo. Estuda as medidas do corpo humano, suas estruturas, as suas descrições das características físicas dos povos e também as quais decorrem os fatores diversos. Então, a antropologia física, o estudo do homem sob uma perspectiva física, vai estudar esses aspectos do ser humano, ok? Já a antropologia cultural, que é basicamente aquilo que a gente vai começar a estudar sobre essa questão da antropologia cultural em missões, a antropologia cultural, ela estuda as culturas pré-históricas, ou seja, as culturas do homem antes mesmo da escrita. Ela estuda também a descrição dos povos, no caso as etnias, né, os povos de um modo geral, né, aqueles grupos étnicos, os povos de uma maneira geral. É interessante informar, salientar que um país ele é composto de vários povos, né? Então dentro de um país pode existir diversos povos, dentro de um estado pode haver uma diversidade étnica, uma diversidade de etnias, de povos. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, se você vai em um determinado estado, por exemplo, da Federação do Brasil, da Federação Brasileira, e nesse estado existem várias tribos indígenas, obviamente existem vários povos, várias etnias dentro daquele mesmo estado, bem? Então, a antropologia cultural, ela estuda as culturas pré-históricas, ela estuda a descrição dos povos, a sua língua, o seu idioma, a raça, a religião, o folclore, a organização social como um todo,
a cultura e a personalidade, inclusive também a aculturação, que a aculturação tem a ver com essa adaptação cultural, a assimilação de uma cultura por alguém de outra cultura, e a aplicação também da antropologia aos problemas humanos de um modo geral. Então eu vou trazer de uma maneira bem clara, a antropologia cultural, ela vai estudar o ser humano sob a perspectiva da sua cultura. A antropologia cultural, ela não vai estudar, por exemplo, a questão mais voltada para a genética do ser humano. A antropologia cultural também não vai se deter ou estudar demais aspectos que nós vimos na antropologia física, voltando aqui, ó, por exemplo, a genética, a questão das estruturas do corpo humano, a questão física dos povos, porque alguém é alto, baixo, aquele povo tem uma estatura mais alta, uma estatura mais baixa, porque a cor da pele é desse jeito, a cor da pele é daquele outro jeito. Não, a antropologia física vai se deter a isso. Já a antropologia cultural, ela vai estudar o aspecto cultural do homem. Ela não vai estudar o aspecto genético, ela não vai estudar o aspecto físico de um modo geral, mas a questão cultural do ser humano, aquilo que é adquirido na vida do ser humano. A antropologia cultural se apropria disso, né? A antropologia, ela poderá trazer algumas contribuições para a tarefa missionária. Uma primeira contribuição que a antropologia pode trazer para a tarefa missionária é que a antropologia nos fará entender situações transculturais, situações que estão além da nossa cultura. Por exemplo, à medida que eu estudo o comportamento, a cultura de determinado povo, eu consigo entender porque aquele povo reage de forma diferente naquela cultura, eles têm uma reação diferente sobre algum aspecto em relação à minha cultura. Por que eles reagem daquela forma? Porque eles agem e interagem de formas diferentes da minha. Porque eles têm uma postura diferente. Quer ver um exemplo? Na Índia, por exemplo, os homens não andam de mãos dadas com as suas esposas. Geralmente eles andam na frente e elas andam mais atrás, porque é tido como atitude de certa vulgaridade. O homem está andando com a mulher de mãos dadas. Aí a antropologia cultural, ela vai dar uma compreensão melhor por que determinada situação daquela cultura, por que naquela situação, quando um casal sai, eles se comportam de maneira diferente. Por que dessa maneira? Então, é interessante perceber esse tipo de ajuda que a antropologia, já que ela estuda a cultura do povo, ela poderá nos fornecer ferramentas para melhor desempenharmos uma tarefa missionária. Porque é importante que o missionário não apenas, unicamente, tenha um conhecimento bíblico que vai ser transmitido para os povos. Além do conhecimento bíblico, o missionário ele precisa também ter conhecimento da cultura na qual ele vai transmitir a sua mensagem. Não adianta ele ter bom conhecimento da Bíblia e de repente quando ele for transmitir a palavra de Deus naquela cultura, ele enfrentar diversas barreiras ou até mesmo ele se comportar de maneira inadequada. Ok? Então imagine uma cultura que não é correto, não é lícito, não é tido como uma maneira equilibrada, você andar de mãos dadas com a sua esposa e de repente você naquele país está andando de mãos dadas com a sua esposa ou naquele país ou naquele grupo étnico. Então é importante que o missionário ele tenha um conhecimento da palavra de Deus que vai transmitir para aqueles que precisam ouvir a palavra, mas ele precisa também ter um certo conhecimento da cultura receptora, para que não haja embates, para que não haja dificuldades na transmissão do evangelho. Daí a importância da antropologia cultural para a tarefa missionária. A antropologia cultural nos faz compreender certas
situações de uma determinada cultura, ok? Vamos para o próximo. Outra contribuição que a antropologia ela dá para a tarefa missionária é que a antropologia nos dará esclarecimentos sobre tarefas missionárias específicas, como, por exemplo, a tradução da Bíblia. Ou seja, quando eu tenho um conhecimento melhor de uma determinada cultura, eu consigo entender como melhor eu posso desenvolver uma tarefa missionária naquela cultura. Ora, se é uma cultura onde homem, em hipótese nenhuma, pode falar com mulher, jamais eu, como missionário, poderei desenvolver uma tarefa missionária com homens e mulheres. Eu vou ter dificuldade em relação a isso. Se em uma determinada cultura não é se dado devido valor de uma pessoa bem mais jovem transmitir algo para uma pessoa de bem mais idade, ora, então eu não tenho como desenvolver uma tarefa missionária com idosos, por exemplo. Então, quando eu compreendo melhor determinada cultura, quando esse estudo cultural através da antropologia cultural que faz com que o que é que a antropologia cultural faz? Ela me dá esclarecimentos sobre a cultura de determinado grupo humano. Antropologia, estudo do homem. Antropologia cultural, estudo da cultura do homem ou de certo grupo étnico. Então, quando eu tenho um conhecimento antropológico, cultural melhor de determinado grupo étnico, de determinado povo, de determinada comunidade, eu vou ter mais facilidade de atingir esse grupo com a mensagem do Evangelho. Então, inclusive na tradução de Bíblia, né, da tradução da Bíblia, por exemplo, quando eu tenho uma melhor compreensão do idioma daquele povo e quando eu entendo o significado de certos termos, eu quando for traduzir a Bíblia para aquela língua, e diga-se de passagem que o trabalho de tradução de língua, de Bíblia, é um trabalho extremamente importante e, além de importante, o trabalho de tradução de Bíblia é um trabalho extremamente também difícil, porque é necessário que se conheça as línguas originais da Bíblia, grego, hebraico e aramaico, e também tem um bom conhecimento da língua que vai ser traduzida a Bíblia. Então é um trabalho que leva muito tempo, né? Existem pessoas, missionários, que trabalham com tradução de Bíblia, que eles levam cerca de 20, 30 anos para fazer um trabalho de tradução de toda a Bíblia. Então, é importante que se conheça a questão da cultura, dos significados dos termos daquela cultura, para que se possa traduzir a Bíblia de maneira adequada. Então, é importante a gente salientar esse detalhe aí. Então, a segunda contribuição ajudará na tarefa missionária. Uma outra contribuição da antropologia para missões é que a antropologia ela pode auxiliar os missionários a compreender os processos de conversão, incluindo a mudança social que ocorre quando as pessoas se tornam cristãs. Ou seja, quando eu tenho um conhecimento cultural, eu conheço melhor as ações e as reações daquele povo, certamente eu tenho uma compreensão melhor se aquela pessoa se converteu ou não. Geralmente, dentro de uma cultura como a nossa, nós conseguimos perceber algumas certas ações e reações de certas pessoas que verdadeiramente se convertem. Mas em outras realidades culturais, muitas vezes isso não fica muito nítido. Eu me lembro de uma vez um missionário contando que ele esteve com uma atividade, um trabalho realizado na África, um continente africano, em um país do continente africano. Naquela época não era muito comum usar aqueles tambores, né? E lá aqui no Brasil, claro, né? Mas lá na África isso é muito comum, né? Os cultos lá é bem diferenciado no que diz respeito em alguns países da África, alguns povos tribais, eles usam muito aqueles tambores. E o missionário conta que quando algumas pessoas se converteram, continuaram utilizando os tambores e durante horas em um culto.
Só que ele descobriu, através do próprio nativo, que quando eles se converteram, eles continuaram tocando os tambores, com hinos de adoração a Deus, mas algumas batidas dos tambores mudaram, né? Então eles não batiam da mesma forma que batiam antes, né? Não sei se o ritmo, o que é que aconteceu ali de fato, mas são aspectos daquela cultura que dá para denotar um comprometimento com Deus e um descompromisso com outras divindades que outrora eram prestadas culto. Então, nós tendo a possibilidade de conhecer melhor a cultura daquele povo, isso vai poder nos facilitar a compreensão de que, poxa, aquela pessoa realmente se converteu, aquela pessoa não se converteu. Dentro dessa cultura, quem teme a Deus, ele começa a agir dessa maneira, reagir dessa maneira, então a gente consegue perceber esses detalhes, ok? Então é importante a gente ter isso em mente. Outra contribuição, essa é a penúltima que eu quero falar nesse vídeo, a contribuição da antropologia para missões. A antropologia nos ajuda a tornar o evangelho relevante aos nossos ouvintes. O que quer dizer isso? O evangelho não é relevante em si? Claro que o evangelho em si ele é relevante, mas quando nós falamos que o conhecimento cultural de determinado povo nos faz tornar o evangelho relevante, ou mais relevante ainda para aquele povo, é no sentido de que nos dará facilidades para podermos compartilhar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, de forma atrativa, de forma compreensiva, de forma mais pedagógica para determinado povo. Então a gente precisa ter esse devido cuidado para poder compreender melhor a reação cultural, aspectos daquela cultura e que a gente possa transmitir a palavra de Deus de maneira a alcançar aquela cultura de maneira mais efetiva, com certeza, ok? Então é importante salientar isso. Por último, hoje, nesse momento, nesse vídeo, eu queria falar sobre a quinta contribuição da antropologia para missões. É que a antropologia ela nos auxilia em nossos relacionamentos com pessoas de todo o mundo, em toda a sua diversidade cultural e nos ajuda a construir pontes de compreensão entre elas, ou seja, entre essas pessoas, entre as questões das realidades culturais. Ou seja, à medida que eu conheço as ações e reações de um povo, eu tenho mais facilidade de poder me relacionar com esse povo. E se tem uma coisa importantíssima que o missionário precisa ter, é uma capacidade de relacionamento interpessoal. E se ele não conseguir se relacionar com um povo cujo qual ele tem uma responsabilidade de transmitir o evangelho, ele terá extrema dificuldade de conquistar a atenção desse povo. Ok? Então esse é um primeiro vídeo sobre esta disciplina de antropologia cultural e missões. Espero que tenha ficado claro para vocês de que a antropologia cultural justamente ela busca compreender o homem de um modo geral, sobretudo nas suas questões culturais, nas suas ações e reações, ok? Na próxima aula, ou no próximo vídeo, nós estaremos falando mais agora especificamente sobre cultura. E eu aguardo vocês, se Deus permitir, no próximo vídeo. E aí a gente vai estar assim mais uma vez. Deus abençoe a todos. Vamos ficar firmes no propósito de aprender a palavra de Deus.